com muita satisfação que eu inauguro a nova temporada do GoTube, canal do Goethe Institut dedicado à literatura. Eu sou Érica Vels, tradutora e professora de alemão da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2011. Depois da temporada dedicada à literatura afrodiaspórica em língua alemã a cargo de Jess Oliveira, venho anunciar Deutschländer, plural de Deutschland, Alemanhas, com foco na diversidade de etnias, culturas e línguas que formaram e formam a Alemanha. Nosso guia é como a diversidade contemporânea favorece o debate criativo e construtivo entre posições distintas. Apresentaremos ao público brasileiro interessado por literatura uma amostra da variedade de autoria feminina em língua alemã, com aspectos interessantes e trechos traduzidos. Espaguete todo dia. O título é escrito no formato do macarrão. No tomate, que faz referência ao molho, está o subtítulo, Quando se sente que é daqui, mas ao mesmo tempo não é. É uma graphic novel autobiográfica lançada em 2022 pela editora Bohem. Infanto-juvenil, os adultos também leem os livros das crianças, às vezes para as crianças, além de comprarem os livros para as crianças. Espaguete todo dia é o terceiro livro da escritora e ilustradora Lúcia Zamolo, como o nome indica, de ascendência italiana. A autora nasceu em 1991 em Münster, onde ainda mora e se graduou. Seu segundo livro, Elefant auf der Brust oder Warum sich Liebeskummer lohnt, um elefante sobre o peito, ou Por que vale a pena ter um coração partido, foi premiado pela Stiftung Buchkunst como um dos 25 livros mais bonitos de 2021. Suas obras foram traduzidas até agora em 15 idiomas. Já Espaguete todo dia foi indicado ao Prêmio Alemão de Literatura Juvenil em 2023. A história cumpre o papel dos bons livros para jovens leitores, sensibilizar, despertar a curiosidade, informar. A alteridade e o estranhamento da maioria pelas pessoas diferentes são os guias para a história, narrada em primeira pessoa. Agora eu passo a leitura de um trecho traduzido por mim. Essa obra ela é inédita em língua portuguesa, né? Ela está em alemão, e eu estou propondo aqui uma tradução que não é uma tradução finalizada, né? Uma sugestão de tradução. E antes de passar a leitura, eu mostro aqui a riqueza das ilustrações, das duas páginas, que são as páginas iniciais da história, em que a menina, né, que é a narradora, está numa festa. Então eu vou passar a ler o trecho agora, e eu queria destacar as letras escritas aqui como se fossem manuscritas em lápis, né? Como se fossem escritas a lápis, e o uso dos tons pastéis das ilustrações. Então eu passo a leitura da sugestão de tradução. Esta sou eu. Estou nesse momento numa festa de aniversário. Blá, blá, blub, hits tocando. Gosto do canu do macarrão. Oi, total cool a ideia do macarrão, né? Sim, eu também acho. Então, saúde. E depois, mas de onde você vem? Daqui mesmo. Não, eu quero dizer de verdade. De onde você vem de verdade? Esta sou eu, como disse. Ah, tá, meu pai é italiano. Neste momento chega uma amiga que escutou a conversa, pergunta bem alto, por que ela não pode ser daqui? Não é isso, é que seu nome soa como estrangeiro. Ok, o nome Kevin, por exemplo, também, mas ninguém faz essa pergunta. Sim, mas você parece diferente. Como ela parece? Essa sou eu. Querem saber de onde venho? Venho da minha mãe.
Porém, foi algo que só pensei e, ao invés de falar, disse: preciso ir ao banheiro. Então, novamente aqui, eu destaco as páginas seguintes, ainda com a sequência da festa que eu acabei de ler, em que a amiga a defende, né? Perguntando, mas como ela se parece, né? Diante da insistência de uma colega, de uma amiga, querendo saber de onde ela vem. Mais tarde, deitada na cama, é o finalzinho desse trecho traduzido, eu me esforço para dormir, o que não funciona, pois muitas perguntas e pensamentos nadam pela minha cabeça. Por isso estou até usando uma máscara para dormir bem macia. E de repente torna-se pela primeira vez totalmente óbvio que meu pai é da Itália não é definitivamente a resposta à pergunta de onde você é. Por que estou dizendo isso? Talvez porque a conversa sempre evolui assim, de onde você é. E novamente aqui, as páginas seguintes, em que a gente tem essa situação, ela para dormir com a máscara, né, para dormir e com os pensamentos nadando pela cabeça, com essa preocupação em relação à origem. E terminando esse trechinho da tradução, ainda com a pergunta de onde você é, versão 1, daqui mesmo. Eu morei também em Ruaport. Variante 2, vem do banheiro, tentativa 3, da banca de jornais. A obra é multimodal, ou seja, texto e ilustrações extrapolam seus limites usuais, ganham contornos inusitados e divertidos. A forma dos desenhos vai seguindo a função comunicativa. A predominância dos tons pastéis contrasta com o amarelo do macarrão e o vermelho do molho de tomate. Pensamento em preto e branco. Humor sutil, letras manuscritas a lápis e onomatopeias aproximam o leitor da menina, confrontada continuamente com a pergunta de onde você é. Segundo Hoffman e Wischek, em artigo de 2023 sobre a graphic novel, o uso da multimodalidade, assim como a narrativa em primeira pessoa, são recursos que favorecem a apropriação entre o ser e o mundo. Empatia é o que não falta na história, favorecida pela narrativa dinâmica e que exibe diferentes perspectivas. Afinal, estar no mundo é estar entre pessoas, todas diferentes umas das outras. De fato, as culturas nunca foram homogêneas ou monolíticas, são processos dinâmicos influenciados por misturas e mudanças. Um dos pontos altos do livro é a possibilidade de se aprender conceitos contemporâneos, como microagressão, racismo cotidiano, elogios tóxicos, intolerância, discriminação e preconceito, ensinados por figuras paralelas que interferem na história na posição de interlocutores. E aqui eu vou trazer um outro exemplo, um belo exemplo desse recurso, em que a gente tem nada menos que o psicólogo Skinner, uma das figuras paralelas, né, destacadas pela autora do mundo real e que está transmitindo aqui um ensinamento num contexto que tem a ver com a história sendo contada. E aí eu passo a uma proposta de tradução dessas duas páginas que eu mostrei, que se referem a uma pequena excursão feita pelo grupo da escola. Então, justamente o início dessas duas páginas é como se fosse um título, Pequena Excursão. Isso me lembra o experimento de Skinner com os pombos na aula de pedagogia. Nele, o psicólogo colocou pombos numa caixa e os treinou a reagirem de determinada forma, mediante recompensas. E aí o próprio Skinner fala aqui num balãozinho: eu sou B.F. Skinner, professor de psicologia da Universidade de Harvard, e esse processo se chama condicionamento operante ou instrumental. O quê? Então o pombo aprende que recebe alimento ou água, ou seja, algo positivo, quando aciona uma alavanca?
E aí, novamente, aqui, realçando o esquema usado pelo Skinner, da descoberta dele, que é a caixa, né? Em que todos os elementos da caixa, com o pombo lá dentro, são explicados. Então, a gente tem caixa de madeira. Ok, fácil. O pombo, isto é, como eu me sinto. A alavanca, a água e o alimento. Super legal. O texto utiliza figuras linguísticas e metafóricas. Há um bom número de expressões divertidas, o que sensibiliza o leitor para a força expressiva e estética da língua. Vale ressaltar que a maioria apresenta equivalentes no português. É pensar dentro da caixinha, é comer alguma coisa até sair pelas orelhas, que obviamente tinha que ser o espaguete, né? No caso dessa obra, o exemplo só poderia ser o espaguete, que é essas duas páginas belíssimas aqui, que a gente tem o fio do espaguete aqui misturado, né? A ilustração da menina. Varrer algo para debaixo do tapete ou a ponta do iceberg. O corpo da menina se espalha pelas páginas, proporcionando identificação. Ela é determinante na forma como a história é contada. Vale destacar que as ilustrações, numa obra dedicada a um público mais jovem, desempenham um papel essencial no vínculo com o leitor, né? Então, um outro exemplo interessante que remete ao corpo é o trecho chamado Árvore Genealógica, né? Em que ela brinca com a questão das origens ainda, né? Que é uma das questões principais da obra. Então, aqui a gente tem literalmente o esquema da árvore com a menina demonstrando e desenrolando esse esquema. E aí passo a leitura rapidinho de uma proposta de tradução. Ups, eu tô chegando. Então, desenrola, desenrola. Em 1807, de fato, meu tatatará. O que algumas pessoas devem responder à pergunta sobre sua origem? Eu sou daqui mesmo. E rompendo com os estereótipos, né, no lugar de exaltar a cultura italiana, a menina narradora elabora uma lista de decepções italianas. Então, aqui novamente o corpo dela, aqui ela deitada, né, relaxada, e falando dessas decepções italianas, né? E aí ela passa a listar e eu vou também ler uma sugestão de tradução. Meu pai italiano só tem uma irmã, não tem uma família grande misturada à máfia. O tom de pele mediterrâneo, isto é, a aparência italiana da minha irmã, vem da minha avó alemã do lado materno. A família italiana tem cabelos louros e olhos azuis. Eles não moram em regiões ou cidades italianas conhecidas como Tirol, Toscana, Roma, Pisa, mas sim em Friul, Veneza, Júlia. Nesta região se fala uma língua minoritária e não o italiano padrão. Como identidade, pertencimento e estranhamento são questões que permeiam toda a história, a forma de abordar a própria origem se dá justamente na contramão dos estereótipos. No lugar de uma lista com 5 maravilhas da Itália, a menina reúne 5 decepções italianas, que eu já li, que correspondem às possíveis perguntas que costumam fazê-la. Dessa forma, o humor e a surpresa renovam o esquema previsível dos estereótipos. Outro bom exemplo dessa forma bem-humorada de desconstrução dos estereótipos é o segredo do molho de tomate. E aqui, novamente, eu mostro essa página em que a gente tem a reprodução, como se fosse uma toalha de cantina italiana, xadrez e tomaten sauce, com o tomatinho ocupando o lugar do O.
e é como se fosse uma parte, uma história dentro da história. Aliás, é assim que o livro se constitui, são várias histórias, várias narrativas dentro dessa grande narrativa sobre origem, sobre preconceito, e essa narrativa se chama O Molho de Tomate. Eu vou ler uma sugestão de tradução também. Esta aí é a minha irmã com uma amiga que acompanha depois da escola. O que você acha da nova professora de química? E são as meninas conversando, né? Na aula de matemática, o Léo jogou bolinhas de papel em mim de novo. Este aí é o papai, que está aguardando minha irmã e a amiga. Legal, a comida está no forno. Oi, papai, o que tem para hoje? Chegamos, estamos com muita fome. A escola foi ok, quer dizer, nós não temos dever de casa. O que tem para hoje? Espaguete e molho de tomate. Bluba, bluba, o barulhinho é do molho de tomate esquentando. E aqui, essa página aqui é muito divertida, né? Mostrando o pai aqui descansando, as meninas chegando da escola e aqui em cima elas abrindo a panela, tirando a tampa da panela, vendo o espaguete e esquentando o molho para poder comer esse espaguete com o molho. Aí a amiga da minha irmã chega em casa. Oi, mamãe, já cheguei, fizemos o dever de casa juntas. Que bom, querido, o que tinha para comer? Uau, o pai dela fez o melhor molho de tomate que eu já comi. Claro, ele é italiano, verdade. Aqui embaixo estão os pais das amigas da minha irmã. Ela disse que foi o melhor molho de tomate. O que devia ter dentro do molho? A receita, com certeza, é segredo de família. Esse é o fã-clube do molho de tomate, das artes culinárias do papai. A receita do molho, meus pais nunca compartilharam a receita de família. Até agora, lá vai, meu pai não sabe cozinhar. O segredo de família da receita do molho de tomate para o delicioso espaguete de almoço é outro aspecto que renova as expectativas. O pai italiano é quem prepara a comida para as filhas que retornam da escola conversando e fugindo das tarefas de casa. Só que isso não significa receita divina, mas sim a força do hábito e o paladar acostumado a comer sempre o mesmo prato. O final do livro reserva uma conversa da autora com os leitores. Ela deixa claro o teor autobiográfico e a intenção da obra. Pede de forma sensível e direta o olhar ao diferente, uma forma de aprendermos cada vez mais quem somos, pois somos únicos. E aí eu passo a ler a parte final, que é a parte final do livro, é o término, literalmente as últimas páginas, em que a autora explica, digamos assim, a proposta do livro e esclarece que é uma narrativa autobiográfica. Então eu passo a leitura, a última leitura, também de uma proposta de tradução. Este livro tem aproximadamente 124 páginas, mas apesar disso ainda há pelo menos 1374950388862, um número impossível de ler, histórias a serem contadas, perspectivas a serem incluídas, pessoas a serem mencionadas, conceitos a serem explicados e teorias a serem destacadas. O que você tem em mãos não é um trabalho científico, mas sim um fragmento de um tema gigantesco construído a partir da minha própria e pessoal realidade. Trata-se de experiências que eu tive, pensamentos conectados a histórias que foram contadas para mim. Para ser sincera, enquanto escrevia e desenhava, sentada na cadeira da minha escrivaninha, escorreguei para lá e para cá, me levantei, preparei o 10º café e precisei urgentemente molhar as plantas e lavar as roupas. À noite fiquei acordada e me perguntei se eu poderia fazer esse livro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa branca, com muitos e incríveis privilégios. Há pessoas que poderiam compartilhar vivências muito mais fortes, discriminatórias e racistas. Apesar disso, era importante para mim abordar esse tema, nem que seja em situações menores e mais sutis. Em primeiro lugar, para tocar a realidade da vida de muitas pessoas, mas, em segundo lugar, mais literalmente, sensibilizá-las.
para isso tem um pedido. Veja esse livro como um empurrão, a fim de que você continue a se ocupar com esse tema, lendo, estudando com atenção, observando, refletindo e com isso poder aprender e crescer. E em inglês ela termina aqui, né, a história, literalmente com os verbos em inglês read, watch, listen, grow. Leia, observe, escute e cresça. E com isso a gente termina aqui o primeiro vídeo da nova temporada do GoTube. E eu queria agradecer até agora quem ficou assistindo. Espero que tenham gostado. E o nosso objetivo é continuar aproximando o público brasileiro da literatura em língua alemã. Anotem aí, no próximo vídeo temos um encontro marcado com um conto premiado de Sharon Otto. Até lá!